Aí foi. Se quiser repetir ou não. Desde tudo. Tá. É um pulmão e o processo patológico básico é edema pulmonar. A gente vai ver um material róseo, amorfo, eosinofílico no interior dos alvéolos. A gente vê os alvéolos um pouquinho dilatados com esse material de edema. A gente vai ver congestão, aqui um vaso bem grande, congesto, com hemácias, é esse vermelho. Com fibrina, um pouquinho de fibrina, aqui já começando a formar um tronco. Isso a gente pode ver ou pode não ver, mas assim, congestão a gente frequentemente vai ver. Aqui, esses vermelhinhos aqui entre os alvéolos são capilares congestos. Estão vendo? Cheios de hemácias, esses fininhos. Aqui um vasinho congesto, mais material de edema, pra cá, um pouquinho de antracose, um vaso congesto, aqui de novo. Essa lâmina é isso, gente. Esse branco são bolhas de ar mesmo. E o rosa é o material de edema. Desce um pouquinho para ver se eu vejo mais. Antracose ali em cima. Pode descer. Descer pra cá. Não tá dando pra ver direitinho, mas tem lâmina que a gente consegue ver aqui um pouquinho da pleura dissociada pelo edema. Isso aqui é a pleura. E é só isso, gente, nessa lâmina. Alguma dúvida? Gente, isso é o fígado e o processo patológico básico é congestão passiva crônica. Então aqui a gente está vendo de cara um espaço porta. A gente tem que saber diferenciar o espaço porta de veia centrilobular para a gente entender essa lâmina. Então isso daqui seria um espaço porta, porque a gente está vendo um tecido conjuntivo, a gente está vendo um ramo da artéria hepática, e ramo da veia porta, e ramo da veia porta. Não, na verdade, aumenta isso aqui para ver se é ramo da veia porta. Enfim, mas o espaço porta vai ter o ramo da artéria hepática, o ramo da veia porta e o ducto bilífero e envolvido por um conjuntivo. Não sei se melhorou isso. Isso daqui é um ramo do ducto bilífero. Vocês estão vendo, tem os núcleos bem roxinhos. Não é aspecto de base. Aqui seria a veia. Enorme. Então a gente vê o quê? Que em volta vai ter grupos de hepatócitos bem preservados, porque eles estão próximos a esse espaço porta. E mais para perto da veia centrilobular, a gente vai ver, aqui no caso não está dando para ver a veia centrilobular, mas a gente vê que são grupos de hepatócitos mais necróticos, atróficos, com hemorragia. Essa área mais vermelhada é hemorragia e essas células são bem necróticas. A gente vê que tem um padrão desorganizado, os núcleos a gente não consegue ver eles muito bem. Então isso aqui é a necrose hemorrágica que está próxima à veia centrilobular. Vamos ver se tem uma área que mostra a veia centrilobular. Aqui ainda é o espaço porta, que tem os hepatócitos preservados. Esses hepatócitos próximos ao espaço porta, eles podem ter um certo grau de sofrimento, que isso vai ser visto como uma esteatose. Porque a esteatose é o primeiro processo que ocorre quando o hepatócito está em sofrimento, né? Como vocês viram naquela primeira aula lá da primeira prova. Então essas áreas próximas ao espaço porta ou podem estar preservadas ou podem ter esteatose. E as áreas próximas à veia centrilobular, aqui. Uma veia centrilobular toda errada, toda necrótica, com esse dato hemorrágico, com esse necrose hemorrágica. Se a gente aumentar, a gente vai ver que eles estão atróficos e necróticos. Olha, o padrão desorganizado, a gente quase não vê os núcleos já estão deteriorizados. Caminha para cá um pouquinho. Isso. Aqui já tem uma área mais preservada, a gente consegue ver o sinusoide, o hepatócito da coloração normal. E como eu falei para vocês, pode ter aqui a esteatose. Aqui não tem muito não, mas vocês lembram da esteatose, aquele círculo claro. Pode ter edema. Esses espaços entre os hepatócitos pode ter edema. Mas
confunde com sinusóide. Na parte mais preservada, desculpa, são os sinusóides. Quando está próximo à hemorragia e tal, a necrose, pode ter edema também. Acho que é só isso. Falei rápido? Quer que repete? Não. Gente, vocês já conseguiram identificar o tecido e o processo patológico básico? Cérebro, lâmina de hemorragia. Quais são as características que você vai encontrar nessa lâmina? Você vai ter esse grande exudato hemorrágico, que é uma hemorragia subaracnoide. Então ela está aqui na região da meninge, então vai estar bem distribuído por aqui. Muita hemorragia do tecido. E as características de edema também você vai encontrar. Quais são as características de edema? Associação do neuropilo, halo periglial, vamos ver se a gente encontra. Halo periglial. E halo perivascular ou espaço de Virchow. Além disso, o que você pode encontrar nessa lâmina? Você pode ver algum vaso congesto e a parede dele parcialmente destruído e o sangue vai estar invadindo o parênquima. Aqui você vê que a hemorragia ela vai invadindo o parênquima. Nisso que ela vai invadindo, ela vai necrosando o tecido cerebral. Certo? Então tem essa característica, tem o exudato hemorrágico, tem todos os sinais de edema e aqui a área de necrose, dissociação do neuropilo. Você tinha falado que era cérebro, só que essa camada de célula aqui, essa mais roxinha, é específica de um outro órgão, que é o cerebelo. Então, se você vê essa camada de célula aqui da granulose, você não pode colocar cérebro, tem que colocar cerebelo. Tá certo? Então, o órgão seria cerebelo, o processo patológico básico é hemorragia. Mas aí, nesse caso, cérebro ou cerebelo? Porque tem os dois. É cerebelo. Tá, mas aí como a lâmina toda foi cerebelo. Vai ter cérebro e cerebelo. Pode ter de cérebro também. Roda só mais um pouco pra gente ver, ó. Você vai vendo aqui, ó, o exudato vai invadindo o tecido, necrosando. Essas características mesmo. Ficou alguma dúvida? Não? É uma lâmina tranquila para a prova. Eu já esqueci de falar para essa turma, eu falei para outra, que eu conversei com o Porfírio e ele falou que na prova prática não pede órgão, mas é bom colocar, mesmo assim, porque às vezes também o examinador vem e te pergunta o que você está vendo e tal, então é bom vocês saberem sim qual é o órgão. Nesse caso aqui a gente vai ver um pouquinho de musculatura esquelética. E aqui a gente vai ver uma veia. Você está vendo que a parede é mais fininha, com um pouquinho de muscular. É uma veia. E aqui no meio a gente vai ver o trombo. O trombo ele é caracterizado por ser aderido à parede do vaso. Ele é pediculado. Essa característica é importante vocês falarem, que o trombo é pediculado. Ele é aderido à parede do vaso. E aqui a gente vai ver esse mais vermelhinho são hemácias, elementos figurados.
Aqui esse rosa mais amorfo é um pouquinho de proteína, de edema, de proteína, de edema de células mortas. E aqui só um pouquinho de novo. Vou pra cá pra gente. Aqui a gente vê mais rosa, assim, mais densos, é de fibrina. E aqui, para um pouquinho aqui, a gente vai ver as linhas de Zan, que são essas interposições, mais pra cá, de fibrina e dos elementos figurados. Aqui não está muito característico. Nessa mesma lâmina tem outro trombo. Dá uma rodada. Aqui. Linha de quê? Linhas de Zan. Z-A-H-N. Que são essas interposições de fibrina e de elementos figurados. Quando você vê assim, uma linha mais vermelha e uma linha mais rosa. Essa interposição. Aqui os elementos figurados, fibrina, ele pediculado, aderido à parede do vaso. Só isso, gente. Alguma dúvida nessa lâmina? Você falou de pediculado, dava para ver alguma coisa de pedículo, tronco, alguma coisa assim? Pois é, aqui a gente vai ver. Aqui ele está aderido em vários pontos. Aqui ele está aderido à parede do vaso. O pedículo. Você chama de pedículo aderente. Tem lâmina que está mais bonitinha, você vê um pedículo só. Você deve ter visto essa lâmina. Tem um pedículo só, mas geralmente ele está mais aderido. Depende de que fase está o processo de formação do trombo, né? Mas ele está sempre aderido. E essa, gente? Pulmão. O que a gente está vendo aqui? Vários vasos. E ao invés de ter hemácias dentro, congestão, a gente está vendo fibrina. No caso, são trombos e êmbolos. A gente pode ver tanto trombos quando tiver um pedículo, quanto êmbolos. Aqui nesse caso, um êmbolo, que a gente está vendo pedículo. Aqui um pouquinho de antracose. Aqui um trombo. Estão vendo o pedículo bem pequenininho, aderido ao vaso. Então, a gente tem que colocar que tem trombos e tem êmbolos. E o processo patológico básico é a coagulação intravascular disseminada, CIVD. Gabi, anterior, qual que é o processo patológico básico? Trombose. Trombose? Trombose. Desculpa, esqueci de falar. Trombose. E aqui, a gente vai ver bastante área de enfisema, os alvéolos bastante dilatados, septos espessados, septos rompidos, são septos rotos, em baqueta de tambor, que é aquele espessamento, sobe um pouquinho de antracose, mais um trombo, mais antracose, outro trombo, mais enfisema. Essa lâmina é só isso, gente. Alguma Você dúvida? tinha falado da congestão também? Você pode ver, não é tão característico dessa lâmina de CIVD, mas você pode ver sim uma congestão. Não, pode ver Essa é a sim. ausência do pedículo, do trombo. Do trombo para congestão? É. Não, congestão você vai ver hemácias, né? Se você colocar no aumento maior, você vai ver um monte de bolinha pequenininha, são hemácias. No trombo e no êmbolo você vai ver um aglomerado de fibrina, né? Que é rosa, bem aglomerado mesmo, bem denso, diferente das hemácias. Gente, e esse órgão? Algum palpite? Pulmão, de novo. Então, aqui é um pulmão com infarto. Infarto é diagnóstico, não é processo patológico básico. O processo patológico básico é necrose isquêmica, a necrose de coagulação. A gente vai ver aqui a região mais preservada, né, sem infarto, mas com bastante enfisema, os alvéolos espessados, septos rotos, em baqueta de tambor, aqui uma bem bonitinha,
septos bem espessados, alvéolos bem dilatados. Pode descer. E aqui a região do infarto, que é uma região que você não consegue ver direito as estruturas. Você vai ver só um esboço das estruturas alveolares. Aqui são alvéolos, aqui um pouquinho de hemorragia mais vermelhinho. Você vai ver só um esboço, você não vê núcleo, porque é uma região de necrose isquêmica. A gente não vê núcleo, né? Aqui, pode descer. Aqui um vaso com um pouquinho de fibrina dentro, provavelmente um trombo, pode ser inclusive quem causou o infarto, né? Um pouquinho de hemácia, um pouquinho de hemorragia aqui. Mas é isso, gente, a gente mostrar, ver direitinho a região do infarto, onde você vê só o esboço, a área de transição e aquela região mais preservada, com efizema, com septos espessados e rotos. Aqui um pouquinho de congestão. O núcleo é aquele núcleo apagado? Não tem núcleo. É, da área de infarto. É uma região que você não vê núcleo. Né? Você vai ver só o esboço das estruturas. Você não vê núcleo, porque tem a necrose. Alguma dúvida, gente? Alguém quer ver de novo? Alguma área? Tem uma coisa para ver na área de transição? Na área de transição, você vai... Põe lá. Aqui, por exemplo, né? Um pouquinho de edema. A gente pode ver um pouquinho de edema. Aqui um alvéolo preenchido por um material rosa de edema. Tá vendo? Rosa clarinho. E os alvéolos mais preservados. Você consegue ver a estrutura alveolar. E efizema. Todos os alvéolos dilatados, septos espessados e vasos congestos. Alguma dúvida? Vamos para a aula de neoplasia benigna agora. Gente, isso que a gente está vendo é a área do tecido normal. Qual tecido que é esse? Aqui tem um epitélio cilíndrico simples e aqui tem umas glândulas e mais para cima vai ter uma muscular, um tecido liso, um tecido muscular liso. Isso é o colo do útero, é a endocéfise. Então, o processo patológico básico dessa lâmina é metaplasia escamosa e a metaplasia escamosa ela é caracterizada por uma alternância do padrão do epitélio, ou seja, o epitélio normal seria o cilíndrico simples, que a gente está vendo aqui. E aí ele vai virar um epitélio pavimentoso estratificado, ainda está cilíndrico simples, que é esse epitélio grossão aqui. Ele é pavimentoso e é estratificado. Então isso é a metaplasia escamosa. E abaixo desse epitélio a gente vai ter glândula. E essas glândulas, elas estão aumentadas de tamanho, são bem grosseiras. E tem um material necrótico dentro, olha, um material que não é o muco normal, que as glândulas teriam que secretar. E elas são chamadas de cistos de Naboth. N-A-B-O-T-H. Então a metaplasia escamosa é simplesmente isso. Epitélio pavimentoso estratificado com cistos de Naboth na mucosa. O que tem dentro da glândula? Material necrótico. N-A-B-O-T-H. O material dentro do cisto É um material necrótico. Se a glândula estivesse saudável, teria muco, né? Porque essas glândulas estão sempre dando muco. Mas como são glândulas modificadas... Tem como mostrar de novo a área de transição dos tecidos aí? Não, aqui tem um pedacinho de epitélio. Aqui está rompido, né? Vocês estão vendo que nem tem epitélio, mas aqui está preservado. Tem um epitélio cilíndrico simples. Aí depois que passa esse artefato aqui, vem um epitélio grossão, que é o pavimentoso estratificado.
e vai ter sempre essas glândulas na mucosa. Só que quando as glândulas estão abaixo desse epitélio metaplásico, são chamadas de cistos de Navier, que são bem maior, bem grandonas, bem estranhas. Pode trocar. Então, aqui no processo patológico básico era a metaplasia escamosa. Essa daqui é o quê? Verruga. Muito fácil. O processo patológico básico é a hiperplasia. Então, a gente vai ver 6 coisas nessa lâmina. Hiperceratose, que é essa camada aumentada de queratina. Qual é o processo patológico? Hiperplasia. Hiperplasia. Melhor forma, tá bom aqui. Melhor forma. Então, a hiperceratose, a hipergranulose, que são essas células mais basofílicas, que também está aumentada de tamanho, de espessura. A gente vai ver coilocitose, que são esses vacúolos claros no citoplasma de algumas células, que são as células que foram infectadas pelo vírus lá do HPV, né? A gente vai ver também paraceratose, que quando eu aumentar eu vou tentar achar, nem sempre tem, mas paraceratose é uma característica também que é a presença de núcleo na camada de queratina. Então, mais basal, assim, pode ter também toda a extensão da queratina, mas geralmente está mais basal na camada de queratina alguns núcleos. Isso depois a gente vai tentar ver. Então, eu falei hiperceratose, paraceratose, coilocitose. A gente vai ter papilomatose, que são o aumento das papilas dérmicas. Aqui a gente vê umas papilas bem pontiagudas, bem aumentadas. Algumas lâminas têm umas papilas muito maiores. Qual o nome disso? Papilomatose. Tem também a acantose, que a acantose é simplesmente o aumento de todas as camadas, inclusive a de queratina. Então a gente vê um epitélio grandão, assim, em espessura, e isso se chama acantose. E, falta uma. Hipergranulose, paraceratose, hiperceratose, coilocitose, acantose, não, falei todas, acantose e papilomatose. São 6. E pode ter também na derme, mais abaixo, um infiltrado inflamatório crônico, que essa lâmina, no caso, está bem, está cheio de artefato, né? Isso aqui não é normal, mas em algumas lâminas a gente vê alguns pontinhos roxos que são os linfócitos. Tá? Então é só isso que tem nessa lâmina. É a paraceratose. Aumenta um pouquinho, por favor. A paraceratose são núcleos na camada de queratina. Porque a queratina está se aumentar, tipo, a produção dela está aumentada, então às vezes o núcleo não deu tempo assim, do núcleo se deteriorar totalmente. Então às vezes a gente pode ver esse núcleo na camada de queratina. Aumenta mais uma vez. Essa aí não está muito boa. Eu também não consegui mostrar para outra turma direito. Porque, né? Isso aqui ainda é hipergranulose, né? A parte mais roxa é hipergranulose. O que é granulose, hein? A parte mais roxa, ó. É a que É na camada de queratina? Não, é outra camada. Ah, tá. Tem a camada córnea, que é de queratina, depois tem a lusta e tem essa camada granulosa, que vai ser essa mais roxa. E ela também vai estar aumentada de tamanho, que são essas células roxas. Aí mais aqui na queratina, que a gente às vezes vê alguns núcleos. Desce, né? Dá pra ver uma foto? Não. Gente. Mas vocês chegaram a ver na aula paraceratose? Aqui. Ai, benzinho, professor. Enfim, vou te trocar. O coilocitose. Coilocitose. São vacúolos claros dentro de algumas células específicas que foram infectadas pelo HPV. Obrigado. Eu acho que sim. Esse é uma tireoide, né? A gente consegue ver
os folículos tireoidianos com alguma quantidade de coloide dentro. E como é um tecido bem parecido com o tecido normal, a gente fala que é bem diferenciado. E aí, então o processo patológico básico é neoplasia benigna e é bem diferenciado. Então o que a gente vai ver aqui de marcante? A cápsula, todo tecido neoplásico benigno tem a cápsula. Já maligno não, vocês vão ver na próxima revisão do vídeo. Então, esse adenoma de tireoide ele é envolvido por essa cápsula e esse tecido neoplásico ele é marcado por folículos tireoidianos com tamanhos e formas bem alternadas. Então, a gente vê um grandão, um pequeno, alguns deles têm muito coloide dentro, mas a maioria não tem coloide ou tem pouco coloide. O estroma, que é esse tecido que envolve esses folículos, tipo essas regiões assim, está bem edemaciado, tem uns espaços claros, olha, nesse estroma, está bem desorganizado também. Então, a gente sabe que é uma neoplasia benigna justamente por isso. Tem um padrão parecido com o de uma tireoide normal, mas ele é totalmente desorganizado e, ao mesmo tempo, ele tenta manter uma certa função, né? Porque ele está produzindo coloide, ele está mantendo a arquitetura meio que praticamente assim, não normal, mas está tentando manter a arquitetura de uma tireoide. Então, é isso. Acho que é isso. Edema, eu falei. A cápsula. E uma coisa também que, assim, geralmente não tem, mas pode ter figura de mitose e pode ter áreas de ai, eu esqueci o nome. Então, tem cromatina. Hipercromática. Quando está hiper, pode ter umas áreas hipercromáticas também. Mas isso não é tão característico da neoplasia benigna, é mais da maligna. Mas se vocês verem alguma coisa assim, vocês podem colocar no plano. Isso, eu me lembro aqui que a neoplasia está aqui, né, envolvida por essa cápsula. Embaixo da cápsula vai ter o tecido normal e esse tecido não vai estar totalmente normal, mas vai estar normal. Mas, tipo assim, ele vai estar atrófico, entendeu? Porque ele vai estar comprimido. Esse adenoma está comprimido no tecido normal. Então aqui tem um restinho de tecido que está atrófico por conta dessa compressão. Gente, a aula agora de neoplasia maligna. Então, eu vou falar primeiro algumas características que a gente vai encontrar na lâmina de neoplasia maligna, que é comum nas lâminas de neoplasia maligna e que você normalmente não vê na benigna. Então, quais são as características da neoplasia maligna? Ela não vai ter uma cápsula e ela tem um crescimento desordenado, anárquico, e ela está sempre invadindo a parede do órgão. É uma neoplasia muito infiltrativa. Além disso, as células elas vão estar hipercromáticas. Você pode encontrar um nucleolo evidente, vai ter alteração da relação núcleo-citoplasma, tem algumas atipias celulares, figuras de mitose. Então essas são as características que a gente encontra na lâmina de neoplasia. Certo? Então essa primeira lâmina aqui, qual é o órgão? Vocês já identificaram? Intestino grosso. Essa lâmina, então, é a lâmina de adenocarcinoma do intestino. Por que adenocarcinoma? Porque é uma neoplasia glandular. Então, se ela é glandular, o adeno. Maligna, carcinoma. Então, você consegue ver, primeiro notar a diferença. Aqui você tem a parte normal e aqui o epitélio já tumoral. Então, você vê aqui as células da mucosa do intestino normal, elas têm as células caliciformes, os núcleos estão bem aqui, mais próximos à basal, tem um tamanho
menor em relação à célula. E quando a gente compara com o tecido neoplásico, você vê, primeiro que aqui está tudo organizado, aqui já está tudo desorganizado, ela tem um crescimento anárquico. O tumor ele vai invadindo a parede de forma completamente desordenada. Outra diferença é que o núcleo ele está muito mais hipercromático, você consegue nitidamente observar aqui, e esse daqui está bem mais basofílico, está mais roxo. Você vê também que o núcleo está num tamanho maior. É isso que leva a essa alteração da relação núcleo-citoplasma. O núcleo ele aumenta de tamanho, porque essas células são muito ativas, então elas estão sempre se dividindo. Então a cromatina nesse caso ela está mais condensada. Você consegue ver as figuras de mitose, porque a taxa de mitose, a taxa de multiplicação das células tumorais é muito maior. Roda um pouco a lâmina. Então você vê, está invadindo a parede do órgão todo, invade tecido conjuntivo, vai invadir o tecido muscular também. Em algumas lâminas você consegue encontrar até invadindo, até chegando na serose, o tumor invadindo. Dentro das glândulas, você vai encontrar o quê? Material necrótico. Esse material necrótico é um material amorfo e acidófilo, e tem secreção e restos celulares. Então, dentro da glândula, você consegue encontrar isso também. Em volta do tumor, você consegue ver no interstício células inflamatórias crônicas também, que estão tentando conter esse tumor. O organismo ele tem todo o seu mecanismo para tentar conter, então por isso que você pode encontrar essas células inflamatórias. Tem áreas de hemorragia também, porque essas células, para manter essa taxa de crescimento rápida, ela precisa de nutriente. Então ela acaba estimulando a angiogênese para nutrir toda a massa tumoral, e esses vasos eles são mais delgados, são mais frágeis. E associado a essa fragilidade com a necrose que acontece no tumor, você tem extravasamento de sangue para o tecido. Então você pode ter as áreas de hemorragia também que a gente encontra aqui. Fala um pouco mais lá. Do lado de lá tem alguma coisa? Pra cá. Isso. Qual o seu número? Aqui, ó, se vocês perceberem, já está na serosa do órgão. Serosa, e o tumor já está até aqui na serosa. Ele passou da camada muscular e já chegou aqui. Tem um poder infiltrativo muito grande. Material necrótico, núcleo bem hipercromático. Aumenta um pouco o tamanho para ver se a gente... É esse material dentro da glândula mesmo. Aqui. Aqui, ó, tem uma atipia celular. Se vocês acho que se aumentar um pouco, chega um pouco mais por cima. Atipia celular. Aqui a estrutura vascular, você vê que o tumor ele tem uma relação muito íntima com os vasos sanguíneos, entendeu? Porque eles precisam de nutrientes. Então eles já estão comprometendo a estrutura vascular, porque você percebe que tem massa tumoral ao redor de todo o vaso. Aqui é uma célula inflamatória chegando no tecido para poder combater o tumor. Você pode encontrar também célula dentro do próprio vaso que está chegando aí.
E você consegue ver algumas alterações nucleares, as atipias, as figuras de mitose. Você vê que o núcleo está bem irregular, o formato dele. Certo? Ficou alguma dúvida dessa lâmina? Não? Próxima lâmina, então. Essa lâmina aqui, qual é o órgão que vocês... Ó, tem célula escamosa, submucosa, muscular, característica de um órgão do sistema digestivo, é o esôfago. Então você percebe aqui, está normal, não tem... A estrutura da parede do órgão está normal. À medida que a gente vai avançando, a gente começa a ver... Você começa a ver que tem umas estruturas de célula escamosa invadindo o tecido. Essas estruturas, elas tendem a formar ninhos neoplásicos que vão invadindo a submucosa e a muscular do órgão. Esses ninhos você pode encontrar dentro deles as pérolas córneas. Por que você encontra as pérolas córneas? O carcinoma de esôfago, ele é uma neoplasia bem diferenciada. Então essas células, por elas estarem bem diferenciadas, elas acabam produzindo queratina também. E o acúmulo dessa queratina, ela acaba formando figuras concêntricas de queratina no interior desses ninhos. Vamos ver se a gente encontra uma aqui para nós falar. O processo patológico é um carcinoma epidermoide, carcinoma de células escamosas. Essas regiões aqui, ó, que estão, aqui você vê, ó, são os ninhos, você vê vários ninhos neoplásicos invadindo o estroma do órgão. E você vê dentro, consegue ver dentro deles, para um pouquinho. Aqui, dentro dessas massas tumorais, você consegue ver esse acúmulo de queratina. Então, essas aqui são as pérolas córneas, que está se acumulando dentro da massa tumoral. Tem áreas de hemorragia também, bastante intensas aqui nessa lâmina, que consegue ver mais. Tem edema, infiltrado inflamatório crônico, tem atipia celular. Você vê aqui, tem uma área bem grande de atipia celular. Essas células aqui estão com uma coloração diferente. Aqui, ó, essas células, você consegue ver que alguns núcleos, essa aqui até parece que está binucleada, são alterações celulares. Devido a essa taxa de mitose muito grande da célula, você acaba tendo alterações celulares, binucleação, pode ter nucleolo mais evidente. São essas alterações características de neoplasia maligna que a gente vai encontrar na lâmina. Sim, são ninhos neoplásicos. É tumor mesmo que está invadindo a parede do órgão. Aí tem, vamos ver a cápsula também? A cápsula não. As hipercromáticas lá? Sim, tem as células que estão mais hipercromáticas também. Só que aqui é um pouco mais pontual do que na lâmina de adenocarcinoma. Aqui você já encontra, ó, aqui está mais hipercromático, é um pouco mais pontual, já são as regiões onde você vai ver as atipias nucleares mesmo. Certo? E aí você tem edema, infiltrado inflamatório crônico também, e você pode encontrar até eosinófilo no meio do tecido conjuntivo. Tenta aumentar um pouco.
Sobe um pouco. Aqui, ó, tem umas células mais eosinofílicas, que parecem os eosinófilos, que é uma célula que você pode encontrar nessa lâmina também, no meio do infiltrado inflamatório. Nessa lâmina de carcinoma de esôfago pode encontrar. Tá? Tem mais alguma coisa, alguma dúvida ficou dessa lâmina? Última lâmina, então, da aula de neoplasia maligna. Qual câncer, qual neoplasia vocês acham que é? Sarcoma. Ao contrário do carcinoma de célula escamosa no esôfago, que é um câncer bem diferenciado, o sarcoma já é um câncer completamente indiferenciado, porque você não consegue ver se ele é uma neoplasia de célula óssea, de célula de tecido conjuntivo ou de célula muscular. Então é uma neoplasia mesenquimal maligna, que é o sarcoma, de partes moles do organismo. Essa lâmina, você tem a organização das células, é completamente anárquica, mas dá para ver em algumas regiões umas células mais fusiformes, organizadas em feixes. Em outras regiões elas estão completamente desorganizadas, é uma célula para cada lado. Então essa é uma das características da lâmina de sarcoma. Além disso, no meio do tumor a gente encontra alguns vasos neoformados, mas também tem lacunas no meio da massa tumoral, que elas não estão preenchidas por endotélio, mas mesmo assim elas funcionam como vaso sanguíneo, porque esse tumor de crescimento muito rápido ele precisa de suprimento sanguíneo. Como às vezes não tem a formação do vaso, essas lacunas funcionam como vaso sanguíneo. Não tem endotélio, essa parede é formada apenas por células tumorais, mas você consegue encontrar corrente sanguínea aí para nutrir esse tumor. Além disso, tem as atipias nucleares, várias atipias, esses pontos mais escuros. Outra característica muito marcante são as células multinucleadas. É uma característica que a gente consegue encontrar na lâmina de sarcoma. Tenta rodar um pouco para procurar essas células. Aqui parece que tem uma, mas não está muito boa não. Você consegue perceber que tem 3 núcleos, 4 até, dentro de uma mesma célula. Essa célula aqui também, essa daqui. Então são células multinucleadas. Dá para aumentar? Tá, aumenta. Aqui, ó, é uma célula nucleada, multinucleada. Passa mais. Mais devagar. Aqui tem uma célula multinucleada também. Aqui, ó, essa célula tá boa. Olha só quantos núcleos tem dentro dela. Tem 1, 2, 3. Então, é outra característica que você tem nessa lâmina. Além disso, eu já mostrei as lacunas para vocês, que funcionam como vaso sanguíneo. É um tumor que ele está intimamente relacionado com vaso sanguíneo também, de tal forma que em algumas ocasiões você consegue encontrar célula neoplásica dentro da luz do vaso. Essas células neoplásicas, elas vão dar